Paz, irmãos. Então, vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Primeiro, recapitulando. Na semana passada, nós fizemos uma correção daquela avaliação que foi distribuída para vocês. Como eu disse aqui, a nossa intenção maior não era avaliar vocês, e sim avaliar como vocês estão recebendo as informações que passamos. Nós precisamos saber que vocês estão entendendo o que a gente está dizendo. Às vezes, alguma coisa que para a gente é tão simples, para vocês é muito difícil. Uma coisa que a gente já conhece há anos, para vocês é uma novidade que faz você ficar meio perdido. Por isso, primeiro, temos lá o nosso e-mail, o Adonai Responde, para vocês fazerem perguntas. Em segundo lugar, nós estamos tentando também, através dessa avaliação, filtrar algumas coisas e, como eu disse, eu percebi que um determinado assunto, um determinado ponto dos assuntos que eu abordei não ficou claro para a maioria de vocês. Para vocês terem uma ideia, só 16 pessoas me entregaram o questionário. Dessas 16 pessoas, a maioria acertou a primeira questão, quase todo mundo. A segunda, um ou outro se confundiu. Eu não fiz como pegadinha, mas por causa da conjugação do verbo, algumas pessoas se confundiram. Uma coisa é Jesus vir com as nuvens, outra coisa é Jesus vir sobre as nuvens. Ele virá sobre as nuvens no arrebatamento. Ele não vai descer na terra. Na segunda vinda, ele virá com as nuvens. Vai descer na terra. É outra coisa, é diferente. Então não confunda arrebatamento com segunda vinda, são dois momentos distintos. Esse foi um dos pontos. Tem outros detalhes que ao longo da semana eu vou passando, mas das semanas eu vou passando. Mas é importante destacar que assim, todo mundo foi bem. Se fosse uma avaliação, ninguém teria tirado menos que 7. A maioria tirou entre 9 e 10. Seria mais ou menos isso. Vamos dizer uns 65%, 70% acertou praticamente tudo. Errou às vezes um detalhezinho. E muita gente errou uma pergunta do verdadeiro ou falso, que depois eu vou falar para vocês exatamente qual é. E os outros 30% acertaram entre 70% e 90%. Ou seja, ninguém foi mal. Tá certo? Ninguém foi mal. Mas não era uma prova para avaliar vocês. Era para avaliar se aquilo que nós estamos falando está sendo entendido com clareza. Eu não posso interromper essa sequência dessas 3 semanas falando das revelações que Deus deu a Daniel, porque ficaria um tanto vago o assunto que eu já comecei. Mas assim que eu terminar, eu volto e a gente faz uma recapitulação a respeito de arrebatamento e segunda vinda de Cristo, tá bom? Para fechar o quadro. Então nós vamos começar, hoje nós vamos fazer a segunda aula sobre as revelações de Daniel. Na semana retrasada, nós falamos sobre as revelações que Deus deu a Daniel, na primeira aula, falando especificamente sobre o capítulo 2 do livro de Daniel. Hoje nós vamos abordar o capítulo 7. Né? São 3 semanas, uma com o capítulo 2, uma com o capítulo 7, uma com o capítulo 9. Então nós vamos hoje falar do capítulo 2. Então, a revelação que Deus deu começou com aquela história toda da estátua. Né? Eu até postei lá no grupo uma foto dessa estátua, né? E depois eu disponibilizei a apostila com ela lá, para vocês entenderem o assunto um pouquinho mais. Então, Deus tinha mostrado para o rei Nabucodonosor, no capítulo 2, essa estátua enorme, com a cabeça e o pescoço aqui, né, tudo de ouro. Depois, o tronco e os braços de prata. Depois, o ventre e as pernas de bronze. Depois, as pernas de ferro. E, finalmente, os pés em parte de ferro e em parte de bronze. Ele deu esta visão para o rei, um sonho para o rei. Mas deu a interpretação, deu o sonho, né? E a interpretação para Daniel. E Daniel foi lá e falou para o rei, explicou para ele o que era.
Agora, no capítulo 7, Deus dá um sonho para o profeta Daniel. E nesse sonho, ele diz as mesmas coisas. Basicamente, ele fala exatamente a mesma coisa, mas com uma comparação diferente. Naquela, os reinos eram comparados com metais preciosos. Agora os reinos serão comparados com animais. Então vamos lá. As revelações que Deus fez a Daniel continuam no capítulo 7, onde lhe são mostradas, em sonho, novas informações sobre o futuro do povo de Israel, dos impérios mundiais que se sucederiam sobre o Oriente Médio, os quais, neste sonho, são descritos na forma de 4 animais. Se você olhar na figura que eu mandei para vocês, vocês vão ver que do lado direito da estátua tem uns desenhos de uns animais. Estes animais são os animais com os quais Daniel sonhou. Está lá no mesmo quadro que eu mandei para vocês. No sonho, em meio a tudo de fantástico que lhe é mostrado, chama a atenção do profeta o 4º animal e os chifres na cabeça deste, sendo que, na interpretação que lhe é dada, se desnuda o papel deste líder mundial que se levantará no futuro, oriundo de uma confederação de 10 nações, e que chegará ao poder de forma astuciosa, porém será cruel e satânico. Também lhe é indicado, a Daniel, um período de tempo em que este líder mundial se voltará contra o povo de Israel. Nós vamos ler todo o capítulo 7, são 28 versículos, é uma leitura longa, Então, por favor, tenham paciência, mas peguem a Bíblia aí e abram no livro de Daniel, capítulo 7. A visão começa com os 4 animais. No primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, ou seja, Nabucodonosor já tinha morrido, já era um filho dele que estava reinando. Rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões na sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, ou seja, sonho, e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra, posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando e vi outro, semelhante a um leopardo, o qual tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e vi o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E neste chifre havia olhos como que de homens, e uma boca que falava grandes coisas. E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele.
assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e vi que vinha das nuvens um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou abatido dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, e devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto, do que os seus companheiros. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, a pisará e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir, e para o desfazer até o fim. E o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Amém? Então vejam, está falando ainda dos 4 reis que falou lá atrás. Os 4 reinos, na verdade, né? Nabucodonosor e sua descendência, que eram a Babilônia, a cabeça de ouro. No caso aqui, ele vê o leão que tinha asas de águia. É o primeiro animal. Depois, o segundo animal, que representa o Império Medo-Persa, que era o busto e os braços de prata, né? Que aqui ele vê como se fosse um urso, que tinha 3 costelas na boca, com dentes de ferro, né? É isso? Ouvi um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes, e foi-lhe dito: levanta, devora muita carne. Esse foi o Império Medo-Persa. O terceiro império foi o Império Grego, que na estátua é simbolizada pelo ventre e as pernas de ferro. E aqui é simbolizado por um animal que era semelhante a um leopardo, tinha 4 asas de aves nas suas costas, 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Esse é o terceiro reino. O quarto reino,
que é esse animal que ele não descreve. Ele diz que era diferente de tudo que ele já tinha visto. Na estátua são as pernas e os pés em parte de ferro, né, e de barro. Com 10 dedos. Aqui são 10 chifres, simbolizando 10 reinos. Então, a mesma visão, o mesmo conteúdo. Só que aqui Deus começou a revelar que haveria um tempo para essas coisas acontecerem. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Um tempo, 1 ano. 2 tempos, mais 2 anos, 3 anos. Metade de um tempo, meio ano. 3 anos e 6 meses. Isso nós vamos ver ainda com maiores detalhes. É só para não ficar no ar essa história de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas era disso que ele estava falando. Lembrando, os anos eram contados com 360 dias. Era o calendário hebraico. Então não é o nosso calendário de 365 dias. É o calendário hebraico de 360. Cada ano, 360 dias. Certo? Então, vejam, o profeta já tinha tido a interpretação daquele sonho do rei. Deus lhe mostrou, agora de novo, nesse sonho, a mesma coisa, mas já começou a falar de tempo. Já começou a mostrar que haveriam coisas grandiosas que aconteceriam. Mas em meio a tudo isso, o que chamou a atenção do profeta era o que esse quarto animal falava. O quarto animal começou a falar, que era o chifre, né? Começou a falar e falar coisas contra o povo de Deus. Começou a destruir, fazer guerra contra os santos do Cordeiro e vencê-los. Ele não conseguia ouvir o que estava acontecendo. Imagina você, um trono, o ancião de dias que representa o Pai no trono, Jesus vindo de encontro ao Pai, lhe sendo dado poder, toda aquela festa, mas ele não conseguia desviar a atenção do que o chifre falava. É exatamente o que acontece com muitos hoje. Que acreditam em Deus, creem em Jesus Cristo, mas não conseguem tirar o coração do engano e da sedução desse mundo. E o próprio Daniel ficava abismado, mas como é que pode? Ele foi pedir a interpretação de tudo que ele estava vendo, né, para aqueles anjos que estavam ali, e tudo lhe foi explicado, mas ele estava ouvindo, mas não conseguia tirar tudo. Toda hora ele olhava. Não sou estranho, e ao mesmo tempo não sou comum. A gente não é o tempo inteiro bombardeado, seduzido pelas coisas daqui. Veja, ser cristão não é ser um religioso, cheio de regras, de não pode, não faça isso, não faça aquilo. Crer em Deus não tem nada a ver com essa coisa de monge tibetano. De não comer carne, não pode matar. Não pode comer o animal, né? Não pode matar o animal para comer, isso é pecado. Isso é filosofia indiana. Não tem nada a ver com o Evangelho, gente. Porém, às vezes é mais fácil a gente aceitar essas coisas do que a verdade do Evangelho. Porque o Evangelho exige da gente uma postura. Uma postura simples, mas uma postura, né? Um posicionamento. E a gente vê todo mundo fazendo diferente. Então, o que a gente acha comum? Isso é diferente. O quarto animal era diferente. Os outros reinos
Os que vieram antes, o domínio deles era militar, político. O quarto reino entrou na cultura das pessoas, no costume diário da vida das pessoas. Interferiu e separou essas pessoas de olharem para Deus. Tem gente que acredita em Deus. Se ele sair daqui e for até o centro de Guarulhos, de ônibus, de carro, de bicicleta, de moto, a pé, se ele passar ali na frente da igreja, ele faz o sinal da cruz. Aí passa na frente do cemitério e faz o sinal da cruz. Passa não sei aonde, faz o sinal da cruz. Ele acha que está se lembrando de Deus. E de certo modo está. Mas ele não considera a possibilidade de Deus intervir na vida dele e dizer, não vai para aqui, vai para ali. Ou não faça desse jeito que você está acostumado, faça de outro. E foi esse impacto que Daniel teve ali. Ele viu que esse quarto reino, esse quarto animal, ele não estava, digamos assim, conquistando de forma militar. Ele estava seduzindo. Estava seduzindo. Uma das coisas que mais afasta o cristão de Deus, o cristão autêntico, é a religião, a religiosidade. Não seja um religioso, não seja um legalista, não seja alguém que cumpre regras. Tenha um relacionamento com Deus, porque Deus vai escrever no seu coração o que você pode ou não fazer, o que você deve fazer e o que você deve evitar. É promessa dele, quando o Espírito Santo viesse, nenhum homem ensinaria mais ao outro o que deveria fazer. Se você ainda não conhece essa realidade, você precisa despertar para isso. Porque esse quarto animal está aqui, ele está vivendo no mundo. Ele está aí. O tempo do Império Romano passou, mas a influência romana na cultura não parou. Ela continua se estendendo. Ela continua se multiplicando. Ela continua influenciando reis e governantes em vários lugares, através do cristianismo nominal, do cristianismo católico, que impõe regras e dogmas que os seus fiéis, em tese, têm que seguir, mas que cada um faz do seu jeito, e eles não podem falar nada, porque você vai lá e compra a indulgência, paga pela missa, e aí alguém ora por você e você está perdoado. Então me desculpem, esse assunto é muito extenso, eu não quero entrar nesse assunto, mas existem 2 livros, ou melhor, existe um assunto dividido em 2 livros, desse pessoal do Chamada da Meia-Noite, que eu já passei o site para vocês, Norbert Litt, o nome do autor, é A Mulher Montada na Besta, capítulo 1 e 2, que é algo que nós vamos estudar lá na frente, ela está lá no livro de Apocalipse. E esse cara, ele descreve com todas as letras a Igreja Católica como sendo essa mulher. Não por causa dos fiéis, por causa do clero. Lembre-se sempre disso. Quando Deus olha para uma igreja, por exemplo, para os muçulmanos, eles são lá, a religião muçulmana, tem lá os seus templos, suas sinagogas, suas reuniões. A doutrina está completamente fora do Evangelho. Mas lá no meio, há pessoas que seguem aquilo com fidelidade. É o que ele conhece, é o que ele vive, da melhor maneira que pode. Da mesma forma, isso acontece com quem está na Umbanda, com quem está no budismo, com quem está na igreja católica, e até com quem está nas igrejas cristãs evangélicas, pentecostais, neopentecostais ou tradicionais. Deus não está de olho na instituição, Deus está de olho nas pessoas que creem nele, em qualquer tribo, nação, língua, povo, qualquer denominação que seja. Porém, as instituições, muitas vezes, ensinam mentiras. E quem está lá, será que não sabe o que está falando? Quem está determinando que aquela coisa
que está contrária ao que diz o texto bíblico seja feita, será que não sabe o que está falando? Gente, eu estudo a Bíblia há muitos anos, assim como o Paulo, o Joel, o Márcio, o Luiz, a Cida, e alguns de vocês, a Celeste está aqui desde o início, o nosso irmão Áltares, o Serginho, a gente fazia culto na casa dele, ele era um garoto, um jogador de bola ainda. Agora não dá mais para jogar bola, coitado, está acabado. Era tudo garoto. E a gente está estudado desde lá. Mas será que o nosso estudo se compara com 8 anos de seminário de um padre da Igreja Católica? Com os cursos teológicos, né, e o envolvimento que eles têm com as coisas. Será que alguma coisa que a gente estuda aqui chega perto do quanto que eles estudam, sem contar os livros, né? A maior biblioteca de livros do mundo pertence ao Vaticano, que é a sede do governo romano. Então, esse governo ainda não parou de se envolver na vida das pessoas. Ele ainda dá palpite, se você quer saber. E por quê? Porque é uma das nações mais ricas do mundo. A quantidade de dinheiro que o Vaticano tem, a economia de muitos países grandes não chega perto. Então eles têm muita influência política. E por causa dessa influência política, eles acabam disseminando as suas doutrinas no meio das pessoas. Então é aquele negócio, eu falo de Jesus, mas você não pode falar com Jesus, tem que falar com Maria. Não, Jesus é a mesma coisa que acontece no Espiritismo. Não, por que você vai falar com Jesus? É um espírito muito elevado, você tem que falar com alguém aqui embaixo, que é mais do seu nível. Tal. Aí ele fala com o outro fala com o outro. A Bíblia diz exatamente o contrário. Temos acesso a Deus no mesmo Espírito de Deus. Então vejam quantas, né, pequenas coisas formam uma grande novela. E quando fala deste animal, o que espanta o profeta é a percepção de que ele age de uma maneira dissimulada. Ele parece um bichinho manso. Só que ele destrói tudo que toca. Porque ele afasta as pessoas de Deus. E o seu foco é esse. É desviar as pessoas de Deus. Destruir os que querem chegar até Deus. Isso acabou? Não. Volta e meia a gente vê perseguições. Igrejas inteiras sendo queimadas com gente dentro. Na África, Oriente Médio. Então acabou a perseguição? Não. Ela nem começou ainda, como está descrevendo aqui. Ela vem ainda se estendendo. Mas como eu disse, né? Deus revelou tudo isso a esse profeta, lá atrás, para que chegasse até nós. Então, o governante, esse governante que é mostrado lá no final, que é esse chifre, né? Esse chifre que se levanta no lugar dos outros, derruba 3 e fica lá. Tal. Esse chifre é o governante do futuro, chamado na Bíblia, muitas vezes, de anticristo. É esse chifre que Deus mostrou para o profeta. E ver, pensa num animal com 10 chifres na cabeça, daqui a pouco sobe um, derruba 3, e esse chifre que aparece começa a falar. Tem olhos. Fala contra Deus. Fala contra os santos. Promove uma guerra. Gente, para fazer uma comparação, muita gente fala, por exemplo, do Hitler. Fala mal, mete a pau. O Hitler convenceu uma nação inteira de que ele estava certo. Será que ela era bobo? Quantos milhões de brasileiros acreditaram que o Lula era um cara bom? Milhões votaram nele. E aí você vê
esses homens não chegam perto do que esse sedutor será. O profeta estava diante de Deus, tendo uma visão, e não conseguia prestar atenção em Deus. Ele ficava olhando para ver o que o chifre estava falando. Olha o poder de sedução. Não é à toa que isso está escrito assim. Então, vamos lá. Os 4 animais mostrados no sonho do profeta são os mesmos reinos mundiais mostrados no sonho do rei Nabucodonosor, lá no capítulo 2. Começando pelo próprio reino da Babilônia. E, igualmente, a visão vai até o momento final com a volta do Messias. O governante desse tempo final é conhecido como Anticristo. Vamos ler 2 a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É outro nome que é dado a ele. Homem do pecado, homem da iniquidade, filho da perdição. Aí, 2 João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então ele recebe muitos nomes. Homem da iniquidade, homem do pecado, anticristo. Tudo isso para exemplificar o quão terrível era ou será, né, esse governante. É uma forma de dizer que ele será algo impressionante, que vai cativar as pessoas. Né? Então, este governante terrível e satânico fará uma aliança de paz, a qual, em um certo sentido, será imposta a Israel. Isso a gente pode ler. Aliás, é bom se vocês puderem anotar e ler em casa. Os capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel. Os capítulos inteiros. Porque lá ele descreve como será que ele vai conquistar, como que vai acontecer. Capítulos 38 e 39 de Ezequiel. Então, ele vai fazer uma aliança, meio que vai impor essa aliança, né, aos israelitas, e esse mesmo governante a quebrará. Nós vamos ver isso lá no capítulo 9 de Daniel. Capítulo 9, versículo 27, diz que ele vai estabelecer uma aliança com muitos por 7 dias, e na metade da semana ele vai quebrar, ou seja, 3 anos e meio, como a gente leu aqui. E iniciará, depois de quebrar essa aliança, uma terrível perseguição aos judeus, visando aniquilá-los. A perseguição será contra todo que se aproximar de Deus, mas o desejo primário vai ser extinguir completamente os judeus. Esse tempo dessa tentativa de aniquilação, quando houver a ruptura desse pacto e começar a perseguição, já não disfarçada, mas uma perseguição descarada contra os judeus, é chamada na Bíblia tempo da angústia de Jacó. Nós vamos ler Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Jeremias 30, versículo 7, diz assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Quem é Jacó, gente? Israel. Jacó era o nome dele, foi mudado para Israel. Mas é a mesma pessoa. Será o tempo mais difícil para a nação de Israel em toda a sua história. Não só para eles, mas principalmente para eles. Jesus falou disso no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 15 até o 22. Jesus anunciou esse tempo para os seus discípulos. Ele disse assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel,
está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Essa perseguição será tão intensa que 2/3 dos judeus morrerão. 2/3. Ou seja, de cada 3, 2 vai morrer. E só o que sobrar, o remanescente é que será salvo. Zacarias 13, versículo 8 e 9, diz assim: E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão estripadas e expirarão. Mas a 3ª parte restará nela. E farei passar pela 3ª parte o fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Zacarias ainda, capítulo 12, versículo 10. Diz: Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então vejam a intensidade da perseguição. Será a nível mundial. A nível mundial. E será tão intensa que apenas 1/3 parte dos gentios conseguirá escapar. Olha que coisa terrível. Isso é o que esse governante, cheio de tocar flautinha na orelha dos outros, vai provocar. Então, o que nós estamos experimentando com pessoas que falam, né, cheias de afirmar verdades, que na verdade, de verdade não tem nada, passam de mentiras, é só um aperitivo do que ainda virá. É só um aperitivo. A gente que acredita no Senhor Jesus não pode ficar parado, perdendo tempo, se deixando seduzir pelas bobagens desse mundo, gente. Não é não viver, viva. Vá na praia, viaje, passeie, vá no cinema, vá no teatro, vá assistir um show, vá jogar bola, vá numa festa. Não é não viver, mas é viver com o coração no Senhor. Porque essas coisas seduzem e tiram a gente do foco que é o Senhor. Lembra quando nós começamos que eu falei lá de Gideão e os seus 300? Por que Gideão separou aqueles 300 homens? Por que Deus mandou daquele jeito? Porque aqueles homens não perderam o foco do que estava acontecendo lá. Ó. Eles não perderam o foco na hora que havia motivos para ter medo, porque eles iam enfrentar um exército que era muito maior que o deles, muito mais capacitado e preparado. E depois, chegou o momento do lazer ali na beira das águas, né, quando Deus os provou. E muitos que estavam ali, decididos a lutar e dar a sua vida, se distraíram com o lazer das águas. E Deus deixou de fora. E só levou os 300 que não perderam o foco do que estava acontecendo lá. Beberam a água, trazendo a água até a boca.
e não enfiando a cara, e não se distraindo. Cuidado com a sedução desse mundo. Cuidado com a sedução da religiosidade. Venha para a igreja, nós vamos fazer culto, nós vamos fazer festa, nós vamos fazer não sei o quê. E você não tem tempo para viver a palavra de Deus lá fora, que é onde você tem que vivê-la. Foi aqui a palavra domingo, não foi, Luiz? Nesse assunto também, na Santa Ceia. Porque às vezes a gente se distrai e esquece que a gente não pode ficar preso a nada. Nós temos que estar disponíveis. O vento sopra onde quer. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo, temos que estar prontos para ir de um lado para o outro, conforme for necessário. Amém? Então, como nós lemos lá, esse reino vai, esse governante vai ser derrotado no final. E a derrota dele é a volta do Senhor. É Jesus, o Messias, prometido a Israel, que veio e foi rejeitado, voltando a segunda vez. Nós acreditamos, temos estudado, e é isso que temos passado para vocês, que o gatilho que vai disparar o início desse tempo chamado tribulação é o arrebatamento da igreja. Assim que ocorrer o arrebatamento da igreja, haverá uma comoção mundial. Alguns estudiosos hoje já têm certeza, já nem dão a ideia, eles afirmam com todas as letras, que quando desaparecerem milhões de pessoas, os que ficarem aqui, os governantes, vão dizer que foram sequestrados por extraterrestres. Quantos filmes vocês já viram falando sobre extraterrestre nos últimos anos? Eu me divirto, cara. Eu sou apaixonado por esses filmes. Mas eu dou risada como quem está lendo a história da carochinha. Aquilo ali nunca vai virar verdade. Não existe um bichinho verde de asa que fala com o pensamento que vai se manifestar. Ou a Bíblia é uma mentira. Só que, do que eu conheço da Bíblia, por exemplo, vamos falar de Daniel. De 100% que Deus falou para Daniel, 70% já está cumprido. Os outros 30% se referem ao arrebatamento, à tribulação, ao reino milenar e o fim dos tempos, definitivo. São 4 coisas. Primeiro é o arrebatamento, depois a tribulação, a volta de Cristo, o estabelecimento do reino milenar e a revolta final. É o que falta se cumprir. E por que não se cumpriu ainda? Porque é no futuro. O arrebatamento não aconteceu. Então, alguns estudiosos, né, Paulo, já afirmam com todas as letras que essa vai ser a desculpa inicial. Talvez depois surjam outras, mas esta vai ser a primeira. E pode parecer engraçado. Pode parecer ridículo para a gente. Mas eu conheço gente cuja religião dele é a ufologia. Tudo que acontece no céu ele sabe. Ele não sabe onde fica a rua direita ali no centro da cidade, mas onde fica Plutão, como é que é o habitante de lá, ele sabe. Se está escrito em algum lugar, ele sabe, porque é o que interessa para ele. Entende? Então tem muita gente que vive uma vida já dentro desta sedução. Não se engane. Pode parecer chacota, mas eles vão ter que inventar uma desculpa. Eles não vão dizer, olha, o Deus da Bíblia tinha dito que isso iria acontecer. Vamos nos arrepender, nos colocar diante dele e pedir misericórdia. Você acha que eles vão dizer isso? Então, a volta do Messias é que vai encerrar. Começa com o arrebatamento da igreja, passa todo o período da tribulação, 7 anos, e um pouquinho mais, e aí Jesus volta.
Na volta do Messias, os reinos e os governantes da terra serão destruídos e o reino de Deus estabelecido. Apocalipse 19, capítulo 19, né, do versículo 19 até o 21. Diz assim: E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Nós lemos isso também, está nesse capítulo 7 de Daniel, do versículo 14 ao 26. Também diz como será, né, no final, a volta do Messias. Então, gente, conforme o que nós lemos lá no capítulo 2, e o que lemos agora no capítulo 7, que é exatamente a mesma coisa, dito de uma maneira diferente, nós precisamos entender que o Senhor já sabia que estaríamos aqui. Ele já sabia do nosso tempo, já sabia como seria a vida na nossa sociedade moderna, da nossa cultura atual. Ele já sabia de tudo isso. Tem coisas que o Senhor não fala na Bíblia, não cita, não é porque não é importante, é porque aquilo é apenas um detalhe. Se eu falar para você, ó, vamos fazer um bolo de chocolate com um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu preciso dizer para você que você tem que pegar cenoura, misturar com não sei o quê. É um bolo. Você sabe como que faz um bolo. Faz uma cobertura de chocolate. Você sabe como faz uma cobertura de chocolate. Então Deus não entra nos detalhes em alguns momentos. Mas o que fica claro nessa leitura é que a gente precisa tomar cuidado com a sedução, com aquilo que quer nos tirar dele, seja lá o que for. A vida é legal? É. Mas sem Deus a sua vida resulta numa cova. E essa cova aqui não é nada, todos vamos passar por ela. É uma cova do outro lado, da onde não tem saída. Essa aqui é só um atalho, a gente entra com o corpo e sai com o espírito. Mas a outra não. A outra que entra lá é aquilo que Deus lhe deu, o espírito e a alma. E de lá não sai. Então não se deixe envolver pela sedução que está espalhada por aí. Tome cuidado. Tome cuidado. Pesquise a Bíblia. Não como quem está lendo um livro difícil, um livro antigo. Não. Leia a Bíblia como quem está lendo a revelação de Deus para você, porque é isso que ela é. Tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para você. Ah, mas eu não entendo. Peça ajuda a Deus. Isso é o real. Isso aqui é a sua herança. Isso aqui vale mais que ouro, prata. E na casa de quantos isso está lá abandonado? Ninguém lê, ninguém abre. Mandar mensagenzinha no Instagram, no WhatsApp, com um versículo, é legal. Mas a questão é, você parou e meditou naquilo? Você já visualizou como que você vai viver aquilo no seu dia a dia? Já pediu para Deus te ajudar, se Ele quer que você viva aquilo? Porque a verdade é essa, meus irmãos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Foi o que Jesus disse? Você acha que Jesus disse isso por acaso? Jesus disse isso com tristeza, porque Ele queria que todos os que são chamados fossem escolhidos. Mas não depende dele, depende da gente. Depende da nossa decisão, da nossa disposição, da nossa disponibilidade. Não é para estar na igreja, é para estar diante dele.
Porque aí Ele te leva onde você precisa. Ele te alimenta com o que você precisa. Ele te supre, seja lá qual for a sua necessidade. Mas tenha um compromisso efetivo com Ele. Tenha uma postura definida diante dEle. E cuidado com a sedução desse quarto animal que anda por aí ainda. Esses 10 reinos estão vivos hoje. Falando. No meio dos povos. Outro detalhe. Ele mostra lá os 4 animais saindo do mar grande, não é? O que é o mar grande? Povos, nações, línguas. É a realidade do mundo. Ou seja, da onde se levantam os enganadores? Daqui. Ele não vem do espaço sideral. Ele não vem de espaçonave. Não é um homenzinho verde. É um ser humano. Que vem para enganar os outros, para confundir, para atrapalhar. Então toma cuidado com essas coisas. E se lembre sempre do amor que o Senhor tem por você. Você vê, Daniel teve esses sonhos 700 anos antes da vinda de Jesus. Não, 400, né, Paulo? 400, né? 400. 700 foi Isaías que viu. 400 anos mais ou menos antes de Jesus vir. E Deus deu, vocês vão ver na semana que vem, na outra semana, quando falarmos do capítulo 9, Deus mostrou com todas as letras qual seria, como seria, quanto tempo, daqui até ali, de lá até lá, preciso. Por quê? Porque Daniel era um homem que orava muito, com certeza. E ele foi o veículo dessa revelação. Assim como Paulo recebeu outras, mas isso foi escrito para nós. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A carne, o corpo de Cristo que comemos, é a palavra de Deus que se fez carne. É o cumprimento da vontade de Deus. Então, leia a Bíblia. Leia, estude, examine, medite nela. Perca mais tempo com ela do que você tem perdido até aqui. Se é que você me entende, não é um desperdício. É que a gente quer ver tanta coisa e fazer tanta coisa que sobra pouco tempo para a Bíblia. A gente sente necessidade de fazer um monte de coisa. Mas, na verdade, se você ler e examinar a Escritura, você já fez tudo o que precisava para chegar perto de Deus. Amém? Que Deus dê a vocês graça para entender cada vez mais e cada vez com maior profundidade essas coisas. De novo eu repito, se você tiver alguma dúvida, manda para a gente lá no e-mail adonairesponde@gmail.com. Manda a sua dúvida. A gente vai respondendo gradativamente. Se eventualmente você tiver um questionamento um pouco mais profundo, que não dá para responder ali, eu te chamo em particular, ou Paulo, ou outro ministro, e a gente vai conversando. Leia os folhetos que a gente disponibiliza lá no grupo do WhatsApp, do estudo escatológico. Leia lá os resumos. Se você puder, baixe, imprima e coloque numa pastinha, para ter lá, para você poder consultar, porque às vezes pegar no celular para consultar é mais complicado. Principalmente quando você vai ler a Bíblia, né? Aí você pega o celular. Eu não consigo estudar com o celular, gente. Eu consigo ler aqui se precisar, mas eu não consigo estudar. Sabe por quê? Porque aí ele vibra e eu sei que entrou uma chamada. Aí, será que é alguma coisa importante? Será que... Pronto, ferrou. Eu largo ele longe. Ou às vezes você está pesquisando alguma coisa, aparece outra e a sua mente vai embora. Tome cuidado com isso. Não perca o foco. Procure se manter simples, no evangelho simples. Coisa básica. Jesus não pediu para você saltar sobre os montes. Ele te falou que se você crer, você verá a glória de Deus. Acredite nisso. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Depois a gente vai para os recados. O Paulinho tem um material aí para entregar, para falar com vocês.
Aleluia, Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, pelo estudo de hoje, pela palavra que hoje tu trouxe. E pedimos a ti que nos ajude, sim, a fugir desta sedução, Senhor. Ela impactou o profeta que estava tendo esta visão, esse sonho, Senhor poderoso. Como ela não vai nos impactar? Nós precisamos da tua ajuda para fugir desses enganos, dessas mentiras e nos manter firmes e focados em ti. Por isso, quebra todo engano, tira do nosso coração toda a soberba, toda a raiz de amargura, todo o achismo, Senhor. E nos dá a graça de nos humilhar diante da tua face, nos submeter à tua vontade, ser como crianças para aprender contigo todas as coisas outra vez, e aprender agora do jeito certo e da maneira certa, na velocidade correta. Eu te peço, Senhor, abençoa cada um de nós. Tira, Senhor, o nosso conceito, preceito e o nosso preconceito, para que possamos aprender de Ti uma doutrina sadia, um evangelho simples, básico, que nos mantenha diante de Ti, do jeito que Te agrada, na fé, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, na comunhão com o maravilhoso Espírito Santo, debaixo das Tuas mãos, ó Pai, e da cobertura que apenas Tu pode nos dar. É isso que nós Te pedimos, e é isso que Te agradecemos desde já, em nome do Pai, do Filho e do maravilhoso Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, Jesus.